Olá a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Eduardo Costa, sou coordenador da formação em Transpsicomotricidade Educacional e Clínica, que no ano de 2020 faz 20 anos de existência, formando psicomotricistas para a área de educação e clínica. Nós recebemos nas nossas lives as referências ligadas às bases epistemológicas da nossa formação. Já tivemos conosco nomes como Isabel Petraglia, Marilza Suano, Edgar de Assis Carvalho, dentre outros. E hoje estaremos tendo o prazer e a honra de receber a professora doutora Maria Cândida Moraes, uma referência nacional e internacional na área da transdisciplinaridade. Pronto, querida professora Cândida, já mandei o convite. O que aconteceu, meu amigo? Olha, obras da tecnologia, nunca havia acontecido isso, mas é porque hoje o momento é tão especial, tão especial, tão especial, que as energias estavam nervosas. Seja bem-vinda, querida mestra. É um prazer e uma honra receber você aqui no Instagram da Formação em Transpsicomotricidade. Deixa eu ler para as pessoas aqui um pouquinho da sua linda trajetória. Estava tudo já no ponto, mas com esses probleminhas técnicos saiu tudo do lugar. Bom, a querida professora Maria Cândida Moraes, professora doutora, possui mestrado em Ciências pelo Instituto de Pesquisas Espaciais, título revalidado pela Unicamp, doutorado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em currículo. É professora aposentada do Programa de Pós-Graduação em Educação na Universidade Católica de Brasília. Foi pesquisadora do Grupo Internacional Consolidado de Pesquisa GIAD, da Universidade de Barcelona, de 2002 a 2014. Foi professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, por mais de 10 anos, assessora de planejamento do Ministério da Educação e do Ministério do Planejamento, é pesquisadora do CNPq e foi pesquisadora da CAPES, foi também pesquisadora visitante da OEA em Washington, pesquisadora e professora visitante da Universidade de Barcelona de 2002 a 2015, é coordenadora adjunta da Rede Internacional de Ecologia dos Saberes, RIES, da Universidade de Barcelona, além de conferencista nacional e internacional, tendo proferido mais de 200 de conferências em sua área de atuação. Tem experiência na área de educação, com ênfase em fundamentos da educação, atuando principalmente nos seguintes temas: epistemologia, paradigma, complexidade, transdisciplinaridade e ecoformação. No ano passado, recebeu o prêmio Ricardo Marín, da Associação de Criatividade da Espanha, a ASOCREA, por suas contribuições à área. Bom, eu não vou nem ousar ler a lista de livros publicados, que é imensa. Nós vamos tratar hoje, o tema, né, é homônimo ao livro mais recente, de 2019, publicado pela WAK Editora. Bom, e só para falar um pouquinho dessa linda trajetória, mas para tornar um pouco mais pessoal, eu sempre pergunto aos nossos convidados o que levou, né, você a chegar ao pensamento complexo e à transdisciplinaridade. O que arrebatou você nessa direção, querida Cândida? Eu agradeço muito o convite e realmente nós estamos vivenciando exatamente a complexidade de um processo que a gente vai ter agora que se auto-eco-organizar. Por quê? Porque o nosso tempo foi praticamente, grande parte, consumido por essa dificuldade tecnológica, né? E que ocorre, são as emergências, né? Vamos vivenciar nesse processo e ver o que é possível. Depois você me sinaliza mais ou menos, né, o tempo que temos disponível e qualquer coisa continuaremos essa conversa no outro momento também, né? Então você fala... Uma proposta, Cândida, seria nós, ao terminar o tempo dessa, que realmente ficou pouquinho, nós já começarmos uma outra logo a seguir. Acredito que agora não vai mais dar problema. E aí depois eu edito o vídeo para quando ele for para o YouTube. Tá ótimo, então. Nós podemos começar... Vamos até ele nos cortar. Tá. Então, veja, quando que eu entrei em contato com a transdisciplinariedade, com a complexidade? Veja bem, eu trabalhei 25 anos no Ministério da Educação.
né? Na Secretaria de Planejamento, na Secretaria Tecnológica do MEC, e coordenei vários programas e projetos nacionais e internacionais sobre a questão do uso da tecnologia, né? E um projeto muito importante nessa época, e que eu iniciei esse processo de coordenação no Brasil, foi a questão da informática na educação. Né? Coordenei, escrevi os primeiros programas, né? Já estando no Ministério. E ali no Ministério, a minha grande preocupação naquele momento era exatamente a questão dos processos de ensino-aprendizagem, porque o computador era a única ferramenta, porque nós tínhamos também trabalhado com as televisões educativas, com os projetos, os primeiros projetos desenvolvidos na época pela FUNTV, né, também pela Cultura, né, em São Paulo, pela TV Cultura, e vários outros que o Ministério financiava. Uma das minhas atividades era exatamente participar desse planejamento e de articulação. E aí, na questão da informática, do projeto de informática, era o único instrumento que nos dava, através da linguagem logo, a identificação ali, ficava no equipamento a trajetória que o aluno havia, né, realizado e os bloqueios de aprendizagem que ele tinha. Então, isso abriu muito a nossa perspectiva, porque era exatamente através da linguagem logo, na época, né, criada pelo Simon Papert, do MIT, e que começou a trazer, eu comecei a questionar, né, por que o Ministério e por que nós sempre concentramos nas questões do ensino e não na aprendizagem? Porque o bloqueio está ali, as dificuldades. Então, comecei a ver a necessidade de nós passarmos a olhar a questão, o foco do aluno, né, do processo de aprendizagem do aluno e as dificuldades, né, das crianças, né? Então, ao ampliar o meu olhar sobre a questão epistemológica, a questão da aprendizagem, a perceber toda a problemática que o Ministério tinha nesses financiamentos de infraestrutura, de políticas públicas, mas não, apesar de pensarmos sistemicamente, porque também eu havia feito, né, uma formação no Instituto de Pesquisas Espaciais, que foi o primeiro grupo de engenharia de sistemas no Brasil, fiz o curso de engenharia de abordagem sistêmica lá, né, eu percebia que, na realidade, as coisas não havia essa coordenação, essa preocupação, e um país absolutamente imenso, né, em termos de território, né? Então, como? Né? E a partir daí eu comecei a indagar e perceber a questão paradigmática, a questão epistemológica, né? E que não adiantava a infraestrutura estar muito boa, não adiantava só você prover as secretarias, escolas com os equipamentos, se não havia uma formação adequada que olhasse as questões de aprendizagem, as questões epistemológicas, né? E, consequentemente, as questões metodológicas, né? Isso me levou a perceber, já naquele momento, a complexidade dos fenômenos educacionais, né? E que já não podia ser abordados a partir de um paradigma tradicional da física clássica, né, do determinismo, da linearidade, da causalidade, causa e efeito, mas havia todo um sistema que tinha que ver na sua complexidade, que naquele momento eu percebia que havia segmentos que não funcionavam, né, nessa articulação desse todo, desses projetos, né? Então, essas questões me levaram a realmente a pensar nas questões pedagógicas, né? A olhar para as questões pedagógicas e tentar compreender as raízes do paradigma tradicional presente nessas práticas pedagógicas, usando rádio, TV, que emitia esse sinal, que mandava para o Nordeste, para o Rio Grande do Norte, para o Ceará, e né, que era a TV educativa, né? Mais tradicional, e a perceber, peraí, qual é o modelo da ciência hoje? Né? Quer dizer, por que a ciência caminha com toda essa evolução da física quântica, né? Da biologia, do conhecer, do observar, que naquela época, já da década de 70, Maturana já estava começando a fazer os trabalhos, né, com Varela, e a partir daí
Esses questionamentos, realmente, as numerosas leituras, estudos que eu comecei a desenvolver no meu doutorado, já na PUC São Paulo, que eu fui depois fazer esse doutorado, Paulo Freire, fui aluna do Paulo Freire, tive esse privilégio, né? E nesse momento surgiu a tese que era nesse questionamento das questões pedagógicas, que foi aquele livro que me deu muita alegria, com mais de 17 edições, reimpressões, e-books, que era o Paradigma Educacional Emergente, né? E nesse estudo do paradigma, eu fui trabalhar esses princípios da física quântica, quais eram, as implicações na filosofia da ciência e daí na educação, né? Retirei as categorias que essas questões epistemológicas na discussão, né, desse arcabouço da física, dos princípios da incerteza, da complementariedade de Bohr, e a partir daí eu fui tirando algumas categorias que emergiram desse meu estudo, desses princípios, das questões epistemológicas, e já naquele momento da minha tese de 1996, que eu defendi na PUC, a complexidade apareceu como uma categoria. Mas eu apenas explorei o quê? Eu escrevi 3 parágrafos apenas sobre complexidade. Mas ela já emergiu junto a outras categorias, naquele momento, né? E naquele momento, quer dizer, o foco passou a ser o sujeito na aprendizagem, a questão da contextualização, o aprender a aprender, o currículo em movimento, visão ecológica e inter e transdisciplinaridade já surgiu como categoria também dessa releitura epistemológica dos princípios da física. Tá? Então, foi nesse momento, e com a defesa da tese, eu fui convidada para dar aula na pós-graduação. O Paulo Freire tinha falecido em 97, né? E entrou o Mário Sérgio Cortella, e eu também fui convidada exatamente para trabalhar essas questões epistemológicas nos ambientes de ensino-aprendizagem com tecnologia. Né? E a partir desse momento que eu comecei a me aprofundar, espera aí, eu tinha já comprado todos os livros do Morin, porque a categoria emergiu, mas eu não tinha tido o tempo necessário para me aprofundar. E quando eu comecei a dar aula na PUC, entrei numa discussão assim mais aprofundada com a Ivani Fazenda, que trabalhava a questão da interdisciplinariedade, né? Juntamente com o Biratan D'Ambrosio, já discutindo a trans, e o meu grupo de pesquisa, o Ecotrans, Ecologia do Saber e Transdisciplinariedade, né? Nós começamos naquele momento a verificar que a transdisciplinaridade não era uma utopia, né? Que havia comentado na época, e muitas teses que eu participava da banca, como se fosse íntegra, para mim já era transdisciplinar. Então, foi aí nesse grupo de pesquisa que eu comecei a me aprofundar, desenvolver as questões da complexidade, da transdisciplinariedade, e um mundo inteiro se abriu para mim a partir daquele momento. Eu acho que aí está o start, né, de como tudo isso me levou posteriormente a estudar, a perceber a questão das emoções, né? E nos ambientes de ensino-aprendizagem com tecnologia, o medo que as professoras e professores tinham, né, mais velhos, de trabalhar com a tecnologia, e a partir daí eu comecei a tentar buscar teorias sobre a questão das emoções. E aí entrei de cabeça, né, que é na teoria do Maturana, né, da autopoiese, de Maturana e Varela, na biologia do conhecer. E aí fui complementando com todos esses olhares, aí depois com Prigogine, né? E fui caminhando, né? E percebendo as motivações endógenas, né? Que passam pela corporeidade humana, que essa corporeidade é banhada de emoções, sentimentos, intuições, imaginário, né? E que é isso que está presente nos ambientes de aprendizagem, né? E a partir daí eu fui caminhando, né, e tentando trabalhar a importância das emoções, dos sentimentos que permeiam, que circulam nos ambientes né, de aprendizagem, o sentimento de amor, de confiança, e percebendo que tudo isso cria as circunstâncias, e essas circunstâncias que Maturana nos fala, é um campo vibracional energético, né? Que esse campo
ele se expande quando a emoção existe uma confiança, existe uma solidariedade, cooperação, então ele expande o nosso campo de reflexão e de ação, né? E o medo restringe. Então, a partir daí, abriu um campo incrível de pesquisa nessa área, né? E, enfim, a partir daí eu comecei a escrever sobre educar na biologia do amor, da solidariedade, e por aí o pensamento ecossistêmico, né? E fui percebendo, né, que tudo isso já emergia toda a questão da transdisciplinariedade, por quê? Porque nós começamos a olhar muito mais o além, né, das disciplinas e conteúdos para perceber o sujeito, né, da aprendizagem, né, e tudo isso começou a fluir, e a partir daí surgiu muito mais a categoria da transdisciplinariedade, que nós passamos também a explorá-la, né, a partir das pesquisas, né, do grupo, né, começamos a trabalhar a questão da docência transdisciplinar, né, que foi uma das categorias que começamos a explorar, né, nesse trabalho, e entender que a interdisciplinariedade, a disciplinariedade, a inter, a multi, elas são absolutamente necessárias, mas não são suficientes para resolver a questão complexa que é o processo de construção do conhecimento e aprendizagem, tá? Eu acho que por aí resumo, né, na minha trajetória, como eu entrei por essa vertente da complexidade e da transdisciplinariedade, e que era preciso outras linguagens, né, era uma outra estética, linguagens musicais, linguagens meditativas, práticas meditativas, poéticas, para que o sujeito possa expressar essa multidimensionalidade que constitui o ser humano e que a educação tradicional, né, pouco cuidava, né, pouco permitia, né, a expressão da riqueza do nosso mundo interior. Né? E a transdisciplinariedade nos abriu uma porta incrível, começamos a perceber esse ser integral, né, um ser social, um cultural, espiritual, né, e trabalhar. Por quê? Porque é preciso trabalhar toda essa condição humana, como nos fala Morin. Tá? E a partir desse contexto todo, eu fui aos poucos tentando organizar esse cipoal, né, esse cipoal de conceitos e categorias, né, e que começaram a entrar em ebulição, surgindo, então, os diversos livros que foram sendo escritos a partir do momento que eu conseguia sistematizar esse conhecimento que estava sendo construído, né, pelo nosso grupo de pesquisa e com a minha coordenação. Tá? Sim, querida, te ouvir é um bálsamo, porque nesses 20 anos, né, da formação em transpsicomotricidade, é exatamente nesse caminho que a gente está trilhando, né, resgatando a corporeidade dentro das instituições escolares, trabalhando educadores, pais, as crianças, nesse maravilhamento, né, da relação, dos afetos, das trocas, na possibilidade de assumir a condição humana, né? E nós estamos vivendo um momento, né, ligado a essa situação trágica que estamos vivendo da pandemia, que só reforça todo esse pensamento que Edgar Morin, desde a década de 60, vem nos presenteando, né? Todos esses alertas que vêm trazendo modificações na nossa trajetória. Agora mesmo, né, em novembro, nós vamos completar 26 anos da Carta de Arrábida, a primeira carta da transdisciplinaridade, né? Eu queria, então, que a gente passasse para o nosso tema principal, né? Quer dizer, já que nós estamos vivendo algo que nos mostra claramente que somos todos cidadãos planetários, né? Que saberes para uma verdadeira cidadania planetária devem ser postos em jogo, né? Nesse momento de pandemia, as instituições educacionais estão muito perdidas, né? Nesse abre, não abre, nesse como abrir, como reinventar, né, a instituição escola. Então, acredito que a transdisciplinaridade e o pensamento complexo podem trazer grandes aportes, né, grandes possibilidades reflexivas que vão nos ajudar nesse caminho. Né? Então, que saberes, né? Como chegar a essa cidadania plena, essa cidadania planetária, no teu ponto de vista, querido? É uma temática assim, muito ampla, eu acho extremamente oportuna, porque que saberes são esses?
As escolas estão preocupadas se o aluno está aprendendo, está estudando aquele conteúdo, ela quer examinar aquele conteúdo e deixando de lado os saberes de vida, deixando de lado os saberes para a vida. Eu acho que é de uma riqueza muito grande esse momento, se nós começarmos a ajudar as crianças a perceber exatamente o que é vida. A vida é absoluta incerteza, né, que permeia, né? A incerteza é ontológica, ela é estruturante da natureza da matéria, ela é estruturante da própria vida, né? Então, que saberes são esses? São saberes dirigidos a promover, a sustentar a vida no planeta Terra. Em todas as suas dimensões, em toda a sua diversidade. São saberes que eu diria radicalmente opostos e contrários àqueles saberes que negam a vida e promovem a morte, né? São saberes ecológicos. E os saberes ecológicos, saberes que religam as diferentes dimensões da vida, são necessariamente transdisciplinares. Não é uma única linha, nós trabalhamos sim os conteúdos, mas é preciso ir além, algo absolutamente mais abrangente, mais global, sem esquecer exatamente o local, é estabelecer a relação, estabelecer o vínculo. Por quê? Porque são saberes ecológicos transdisciplinares, porque integram complexamente a ecologia pessoal, com a ecologia ambiental, com a ecologia social. Nós temos que trabalhar esse triângulo, sempre, né? Então, e nesse sentido, quando pensamos nesses triângulos, nós temos que promover e questionar e promover os saberes éticos. Então, saberes, né, por uma cidadania planetária, são absolutamente saberes éticos, e saberes éticos que se opõem a toda forma de injustiça, de opressão, de desigualdade, de falta de responsabilidade e de solidariedade. Então, ao mesmo tempo, são saberes sociais. São saberes políticos, são saberes civilizatórios, como Morano diz, que denunciam as ameaças e os riscos de uma civilização pautada na ganância, pautada na corrupção, no individualismo, na expropriação, na exploração, né? Então são saberes, por isso que são saberes sociais, políticos e civilizatórios, que devem realmente sustentar novas formas de experiência, de convivência social, coerente com o quê? Com a sustentação da vida. Né? Então, aí quando falamos de saberes para uma cidadania planetária, quer dizer, qual é esse conceito de cidadania que nós temos? Né? Quando nós pensamos na palavra cidadania, ela traz consigo o quê? Algumas dimensões, a dimensão de direitos e deveres, e uma dimensão processual, né, de processo. Então, todo cidadão ou cidadã, né, é aquele indivíduo, né, que pertence a uma determinada comunidade. Ele pertence a essa comunidade e ele tem que ter responsabilidade com essa comunidade. Ele tem deveres com essa comunidade, mas, ao mesmo tempo, né, nesse acoplamento estrutural, como o Maturana nos fala, desse indivíduo com a comunidade, também ele exige que a comunidade o acolha, ele exige também, né, que a comunidade lhe seja justa e permita a ele exercer esses direitos, né, de cidadania, os direitos que o tornam mais digno e humano. E nós estamos percebendo nessa epidemia o quanto a cidadania está sendo, né, revelada, a falta de cidadania, a desigualdade aumentando, né, os problemas seríssimos, né, ecológicos, sociais, ambientais, que mais do que nunca nós precisamos realmente olhar para uma outra direção. Então, esse conceito de cidadania, ele traz consigo o quê? Valor, justiça, e esse sentimento de pertencimento a uma sociedade, a uma comunidade, né, ao meio ambiente,
né? E se nós ampliamos, né, esse leque para uma cidadania planetária, né, ele me traz essa consciência de processos de interdependência com o contexto, né, com a interdependência na sua nacionalidade, mas, ao mesmo tempo, com essa visão de que nós todos, de uma forma planetária, nós estamos no mesmo barco, né? Habitamos o mesmo planeta, que esse planeta exige cuidado, exige respeito, reconhecimento, exige valorização, exige amor. E eu diria, então, aí resgatando quem? O Papa Francisco, com a sua belíssima encíclica Laudato Si, né? Que reconhece que nós temos todos um destino comum, e que as crises atuais, absolutamente agravadas com a questão do Covid, nos forçam a buscar alternativas que incluam todos os seres vivos. Né? O problema da Covid, por mais que alguns possam estranhar, é um problema ecológico também. Essa Covid surgiu numa cidade lá distante, né, em Wuhan, na China, né? Algum animal comeu alguma coisa que alterou, né? Algo foi lá para essa feira, para esse, né? Alguém comprou aquele marisco, aquele, né, pescado, e aí vem todo um processo que em 3 meses, né, fechou o mundo, né, fecharam os aeroportos, né, todo mundo entrou em confinamento em 3 meses. Então, é uma cidadania, porque nós respiramos o mesmo ar, nós estamos envoltos por uma mesma fonte energética e espiritual que nos permite viver e conviver. Né? Então, o Morin, o que ele nos fala desse conceito de cidadania? Que é um conceito, eu diria, mediador, né? Porque, né, é mediador do quê? Dos requisitos mínimos de justiça, né, do sentimento de pertencimento comunitário, significando o quê? Igualdade de oportunidades, né? Igualdade em dignidade, igualdade de justiça. E é o que está faltando, são, né, muito que a gente percebe, né, o momento crucial que nós estamos vivendo. E daí a necessidade, então, de consensuar valores, princípios, atitudes comuns, para nós darmos conta, sim, né, dessa policrise que nos afeta. São várias crises simultâneas, ao mesmo tempo agravada pela crise sanitária provocada pelo Covid. Então, nós precisamos cuidar dos problemas vitais do planeta, defender todas as formas de vida, defender os interesses dos povos, respeitar as suas tradições e a sua diversidade cultural. O que significa para Morin, então, Edgar Morin, é promover a mundialização mais solidária, cooperativa, responsável. E para isso, ele fala da reforma do espírito humano, né? A reforma, por quê? Porque nós estamos buscando, tentando construir e provocando a emergência de uma consciência planetária. E essa consciência planetária, para emergir, quer dizer, e essa consciência, ela será o quê? Uma nova cosmovisão, uma visão de mundo, né, que tem que superar o quê? A fragmentação, a separatividade, o reducionismo, né, enfim, que são categorias de um paradigma tradicional que é absolutamente insuportável e que trouxe uma série ou um conjunto de valores insustentáveis com sérias consequências para a sobrevivência da humanidade. Eu estou, acho que quase todos nós estamos, achando que nós estamos vivendo absolutamente insuportável. Né? Eu diria, por quê? Porque esse paradigma tradicional gerou uma ética, né, absolutamente incompatível com as demandas sociais, com as demandas ecológicas, né, que é incapaz do quê? De construir, de trazer harmonia, é capaz né, incapaz de promover a paz, a solidariedade, a responsabilidade, e o que o Morin fala aqui, trazendo os povos indígenas, incapaz de um bem viver. Né? Estamos vendo aí
o mundo parece que nós estamos num apocalipse, né? Queimando a destruição, né? O fogo, não, né? Não, algo que a mão humana, né? Os interesses consumistas, né? O mercantilismo, quer dizer, são consequência dessa maneira de pensar só em si, individualista, e não pensar no conjunto, no todo, né? E nós somos acoplados a esse todo social, ambiental, ecológico, das mais diferentes maneiras. Agora, enquanto nós não mudarmos essa cosmovisão, né? Não mudarmos e aprendemos a trabalhar com os novos fundamentos da ciência, né, na tentativa de nós construirmos uma nova compreensão dessa realidade, né, associado a uma compreensão ética e a necessidade de um novo pacto ético fundado não apenas nessa razão ilustrada, mas também fundado que ele fala no pathos, ou seja, na sensibilidade, na amorosidade, né? Enfim, na inteligência emocional, e essa inteligência emocional que se expressa através, então, do cuidado, da generosidade, da solidariedade, da responsabilidade ecológica e social. Posso continuar mais um pouco? Né? Por quê? Pode, querida, pode, temos tempo. Eu acho que essa cosmovisão hoje, a ciência hoje, mais do que nunca, ela nos oferece as ferramentas intelectuais que nos ajudam a questionar esse paradigma, que nos ajudam a problematizar essa realidade insuportável hoje, né? Que nos ajudam, por quê? Porque ela nos oferece algumas ferramentas intelectuais que nos ajudam a perceber toda essa conectividade, toda essa ligação, essa religação nossa com o todo, com o outro, né, com a ecologia, com o ambiente, ela nos ajuda a construir, então, a partir desta percepção, ela nos ajuda a construir novas perspectivas civilizatórias que podem realmente nos iluminar na construção de novas vias, de novos caminhos, né? E, para mim, isso é fundamental, né? Porque a ciência está nos oferecendo esses princípios, né? Desde, que eu diria, dessa mudança paradigmática, a física quântica, por exemplo, ela nos oferece os princípios, as explicações a respeito, filosóficas a respeito do ser e da realidade, que são os princípios ontológicos. É um ser que está sendo, que ele está integrado nesse todo. Ele está integrado, e essas explicações dessas relações do ser e da realidade, elas vão, quer dizer, há uma mudança aí, não existe mais essa separatividade, né, entre o sujeito e o objeto do conhecimento, entre o ser e a realidade. E com isso, ela também nos oferece algumas ferramentas para nós conhecermos essa realidade, que são as ferramentas epistemológicas que nós sabemos, para a construção do conhecimento. Então, são uma nova cosmovisão que é oferecida por esses princípios que vêm pela física, que vêm pela nova biologia, que trabalha a questão epistemológica, né, mas também pautada, essa questão biológica pautada nos princípios também da física, pautada, quer dizer, que eu diria que a nova biologia, né, que vem desde, né, von Foster, que reintegrou também o sujeito no processo de construção do conhecimento, mas que inspirou Maturana Varela, inspirou Morin, né? Nessa questão da cibernética também do conhecimento, e tudo isso nos traz o quê? E requer o quê? Novas metodologias, né? Coerentes com essa visão da realidade. E essas, quer dizer, são novas maneiras de ser e de atuar nessa realidade, novas maneiras de conhecer e novas maneiras de agir, de atuar, de fazer. E existe, lembrando que existe uma relação, que eu diria indissociável, um nó górdio, envolvendo essas três dimensões, ontológica, epistemológica e metodológica. E é esse triângulo que define
o paradigma, né? E isso, quer dizer, mudar essa cosmovisão implica numa mudança de visão de mundo, implica numa mudança de paradigma da ciência, né? E é essa mudança de paradigma que vai nos levar para uma reforma do pensamento, né? Que o Morin, né, sugere, e essa que depende dessa reforma epistemológica. O que seria essa reforma do pensamento? Vamos ver, né? E uma reforma metodológica. E nessa construção dessa reforma do pensamento, né, mediante uma reforma epistemológica paradigmática, é que entra a educação. Tá? É que entra a educação como o quê? Como meta-estratégia, uma macro, né? Uma meta-estratégia civilizatória, humanizadora, capaz de ampliar o quê? Os níveis de consciência individual, social, coletivo, em direção a essa maior integração e maturidade das relações humanas. E eu diria, então, que para isso é preciso que a educação assuma essas novas visões paradigmáticas, conceituais e éticas, capazes de construir e desenvolver projetos e processos, que eu diria assim, baseados na responsabilidade social, no desenvolvimento integral, a partir do quê? Das novas descobertas da ciência, que nos ampara para esta reconstrução. Então, para mim, em tudo isso que nós estamos vivendo, a educação ela tem um papel fundamental como processo permanente de ação transformadora, seja individual como coletiva. Então, resumindo, se é possível resumir, né? O que nós estamos trazendo? Que essa consciência de quê? De uma nova cidadania planetária, ela demanda o quê? Saberes ecológicos, novos saberes éticos, estéticos, sociais, políticos, civilizatórios, capazes de sustentar novas experiências de convivência, novas experiências de aprendizagem, novas experiências de convivência social, ambiental, que sustentem, que ajudem a sustentar a vida no planeta Terra. Né? E ela traz com isso que ela exige uma nova consciência, né, planetária. E para desenvolvermos essa nova consciência planetária, é preciso uma nova cosmovisão, uma nova visão de mundo pautada na evolução da ciência e, portanto, na mudança paradigmática, que é contrário à separatividade, é contrário à fragmentação do ser, do conhecer e do agir, do fazer. Então, toda reforma paradigmática ela precisa estar baseada por uma reforma do conhecimento, por uma reforma epistemológica, seguida por uma reforma metodológica coerente com os fundamentos ontológicos e epistemológicos. E a educação, então, entra nesse eixo, né, com uma ação transformadora, operando a passagem de uma educação pautada na disjunção, na separação do saber e da vida, para uma formação baseada na interdependência complexa entre o sujeito aprendente e os diferentes saberes teóricos, práticos, existenciais. Tudo isso a partir desse marco teórico mais amplo, de uma matriz científica mais ampla, de uma visão de mundo, e essa matriz científica hoje é complexa, é uma visão de mundo complexa que muda a maneira de pensar, sentir e agir do sujeito aprendente. A partir de uma maior, ele passa a ter uma melhor compreensão da dinâmica operacional do triângulo da vida, que é o triângulo representado pelas relações indivíduo, sociedade, natureza. Tá? Sim. Maravilhoso, querida, maravilhoso. Nesses 20 anos de trajetória da transpsicomotricidade, né, acreditando nas premissas morranianas, né, de que somos possuídos pela cultura que possuímos, e parafraseando Marx, quem educará os educadores, né, temos realizado processos de sensibilização, porque como todos esses valores, né, hegemônicos, eles acabam ficando registrados nesse corpo, como diz
Michel Serres, nada que foi pensado não passou antes pelo corpo, né? Então, esse corpo marcado, modelado por uma sociedade pautada num equívoco, né? Numa cosmovisão equivocada, vai gerar corpos anestesiados, corpos mumificados, como o próprio Morin diz, né? Então, o processo todo que nós buscamos nas instituições é exatamente trabalhar, sensibilizar, né? Tanto as crianças, quanto os educadores, quanto os pais, quanto a própria sociedade ao redor das instituições, para esses valores, né? Para esse novo olhar, para essa profunda reforma do pensamento, que é fundamental para que a gente tenha uma sociedade mais justa, né? Mais equânime, mais solidária, como você colocou. Né? Lindas palavras, realmente. Vamos ver se temos alguma pergunta aqui na... Você concluiu o teu pensamento que você tinha pensado para hoje? Eu posso entrar um pouquinho na complexidade na matriz científica, se for interessante para o grupo. Né? Ah, com certeza. Nós temos mais 10 minutinhos, com certeza. Se você quiser aproveitá-los. Que nós não temos perguntas por enquanto. Tá. Eu acho que essa matriz científica, ela precisa ser reativada nesses processos de formação, né? Porque é muito difícil fazer essa transição paradigmática. Por quê? Porque o nosso educador, com toda a sua luta de sobrevivência, com todas as suas dificuldades, né, operacionais, de sobrevivência, de trabalhar em várias escolas simultaneamente, o não reconhecimento desse profissional em todos os sentidos, tal, né? Mas eu acho que ele ainda resiste a essas mudanças, né? Por uma série de... Primeiro porque ele não tem, inclusive, consciência de que ele traz uma matriz pedagógica interiormente, né? E essa matriz, ela é formada e constituída pelas experiências suas como docente ao longo dos anos, mas também com a sua experiência como discente, né? Que quando você resgata, inclusive, nas histórias de vida, né, nos laboratórios trabalhando essa subjetividade do professor, essa história de vida ela vem com uma potência, com uma força, né, muito grande. E quando você fala, peraí, mas ela faz parte da sua matriz pedagógica, eu falei, que matriz? Não, essa matriz, e é essa consciência que ele precisa ter, de que essa matriz, né, ele está atuando, né, em cima de uma determinada matriz que era inconsciente. Então, trazer isso à consciência, ela é fundamental, né? Então, eu digo que essa matriz científica que veio pelos princípios da física, né, pela nova biologia, pela física quântica e agora pela neurociência, eu acho que nós temos que nos aproximar muito das questões, ela gera essa formulação ontológica, né? Mas ela revela o quê? O ser humano é multidimensional, né? E a aprendizagem, ela passa pelo corpo, né? É aí que o Hugo Asma também trabalha e fala dessa biopsicossociogênese do conhecimento humano. Então, quando nós raciocinamos, nós estamos banhados por sentimentos, por emoções, né? Ou por angústias, ou por sofrimentos, mas tem sempre alguma coisa subjacente, né, a essa racionalidade. Então, é um ser que é multidimensional, né, inserido numa realidade que tem múltiplas dimensões também, né? Que tem diferentes níveis de realidade. Então, nós temos que desenvolver o quê? Perceber os níveis de percepção desse sujeito aprendente para ele se conectar e compreender a realidade a partir dessa multiplicidade de possibilidades de entender essa realidade. Então, veja, para que é um ser inserido nessa realidade, onde ambos funcionam com o quê? Como uma organização complexa. Né? Nessa relação, através daquele ele se relaciona mediante interações, né? em retroações, recursões e necessariamente processos de auto-eco-organização. Né? E, portanto, ele funciona em rede. E rede é o quê? O padrão da vida. Né? Que o Maturana nos fala, que o Capra nos fala. E exatamente a rede complexa, e é uma rede que é complexa com o padrão da vida, que exige um olhar complexo sobre os fenômenos, para que nós possamos melhor compreendê-lo.
né? E aí surge, então, a categoria da complexidade. E essa categoria da complexidade não é algo que nós estamos trazendo ou discutindo para complicar a vida dos professores, a nossa própria vida, mas ela é uma categoria ontológica. Ela é uma categoria ontológica e epistemológica. Ela é uma propriedade sistêmica presente em todos os domínios da natureza. Ela é paradigmática, né? Ela implica, ela está presente em toda, ela é um fator o quê? Constitutivo da vida. A vida é complexa, né? E o complexo, o que é? É aquilo que é tecido junto, que o Morin nos fala. Então, a complexidade entra, ela passou a ser, então, um princípio. Um princípio regulador do quê? Do meu pensamento, das minhas ações. Então, é uma maneira de pensar e compreender a realidade, então passou a ser o quê? O meu conceito guia. Na minha maneira de atuar, na minha maneira de pensar, na maneira de eu me relacionar, né? Que me ajuda a melhor compreender a dinâmica operacional dos fenômenos, dos acontecimentos, dos eventos, dos fatos, e aí, logicamente, dos fenômenos educacionais, dos processos educacionais, dos processos de ensino-aprendizagem. Mas como é que nós vamos conhecer esse mundo complexo, né? A partir dessa categoria de complexidade. E aí que o Morin nos abre uma porta incrível, né? Ele falou, olha, para atuar nesse mundo complexo, é preciso algumas ferramentas intelectuais, né? Que ele chamou do quê? De operadores cognitivos para aprender a pensar complexamente. Né? Então, ele trouxe 7 operadores cognitivos para nós aprendermos o que? A dialogar, né? Para nós a pensar complexamente, e são princípios que nos ajudam a conhecer essa realidade complexa. Então, eu diria, são novas categorias de pensamento para compreender o mundo complexo. Né? E então são operadores que nos ajudam a aprender a pensar complexamente. Aí ele vem o quê? São aqueles operadores, o dialógico, né? O hologramático, no qual o todo está na parte, a parte está no todo, a reintegração do sujeito nesse processo, né? O sistêmico organizacional, porque o padrão da vida é o padrão em rede, né? A recursividade dos processos, a retroatividade, a auto-organização. Então, são operadores que nos ajudam nos processos de ensino-aprendizagem. Né? A compreender também a questão do ensino e percebendo, eu sempre falo com os meus alunos, que processos de ensino-aprendizagem são 2 processos, não existe uma dinâmica direta, proporcional, direta. Eu posso realizar o melhor dos ensinos, o melhor das conferências, mas não garante que a aprendizagem aconteça. Por quê? Nós temos 2 protagonistas diferentes, ou né? E cada um de nós temos o nosso determinismo estrutural biologicamente falando. Tá? Então, são 2 processos de natureza distintas, que embora haja coerência operacional entre eles, mas nem sempre existe uma dinâmica automática de um ensino para aprendizagem. Né? Então, eu diria que eu acrescentaria nesses operadores, o que eles fazem? Eles nos ajudam a desenvolver uma nova racionalidade. E essa racionalidade, ela é o quê? Ela é dialógica, ela é aberta, ela dialoga com os acontecimentos, com as emergências. Numa sala de aula vem uma pergunta que ela revela o nível de realidade e de percepção em que ele está, em que ele se encontra. Ela é parte de um processo de construção do conhecimento. Ou dele, ou desse que influi todo o conjunto. Então, esses operadores nos ajudam a desenvolver essa racionalidade dialógica, intuitiva, criativa, inovadora, global, que supera, então, o quê? A fragmentação, o reducionismo, o determinismo, a causalidade linear. A causalidade linear existe, né? Mas ela é uma exceção, não é a regra. O que existe é a causalidade circular de natureza retroativa e recursiva. Né? Então, veja,
Uma outra categoria importante que é apresentada por ele, e que eu acho que é fundamental nessa discussão sobre os saberes, é aquele que toda ação é uma ação ecologizada. Né? Toda ação é uma ação ecologizada. Né? Por quê? Porque toda ação, ou uma palavra, ou uma atuação nossa, tá? Ela entra no jogo das interretroações e já não mais nos pertence. Né? Então, ela abre, e daí pode surgir uma emergência, e né, ela abre situações que são absolutamente, né, incontroláveis, né? Então, ao mesmo tempo, né, ela me permite, são esses operadores, ou essa ação ecologizada, que a partir daí vão emergir o quê? Novas estruturas do pensamento. Né? Então, ela evoca o quê? Um pensamento ecologizante. O que é um pensamento ecologizante? Né? É um pensamento que religa, né, que promove essa religação. É um pensamento que contextualiza, que religa os saberes científicos, os conteúdos, com os saberes, com as histórias de vida, né, com as diferentes dimensões da vida e dos processos de conhecer, de aprender e de viver, conviver. Né? Então, eu diria assim que são todos esses fenômenos que são multidimensionais e, consequentemente, são multireferenciais, eles precisam, né, de novos olhares, por quê? Porque eles são entretecidos complexamente. E tudo isso está presente nos processos de construção do conhecimento. Então, eu diria que eu preciso ecologizar o meu pensamento, né, para ecologizar os saberes, para promover a reforma do pensamento, capaz de consolidar uma reforma paradigmática na educação. E aí nós entramos com o papel das escolas, como instituição fundamental nessa cadeia recursiva, como espaço fundamentalmente importante para a organização dos processos de construção do conhecimento da aprendizagem. E eu digo também que não só nós não temos que esperar chegar na graduação e na pós-graduação para nós trabalharmos com esses saberes. Nós temos que começar, porque as crianças hoje, elas já estão trazendo interiormente, né, esse pensamento mais ecologizado, ecologizante. Né? Elas têm um pensamento ecológico, as crianças estão preocupadas. Está aí a Greta, está aí várias outras crianças que estão lutando por uma melhor ecologia humana, por uma ecologia ambiental, por uma ecologia social. Então, eu acho que essas escolas, elas devem se converter, sim, em espaços, né? Ou uma comunidade de aprendizagem cooperativa, de pensamento crítico, ecologizante e de transformação social. Transformação onde, mediante a possibilidade de cultivar esses novos saberes éticos, né, esses saberes educativos direcionados, que eu diria, para uma nova política de civilização pautada na solidariedade, na responsabilidade ecológica e social. E aí eu diria, é nessas escolas que nós temos que plantar as sementes de uma nova civilização, capaz de promover as reformas de vida em busca de um bem viver, e que nos ajude a libertar os nossos alunos dessa intoxicação civilizatória, né, que escraviza a existência humana, como o consumismo, o mercantilismo. Né? E eu diria que é ali que é possível gestar essa política civilizatória capaz de resgatar a vida ameaçada no planeta Terra, como também é fundamental que nós possamos resgatar a alegria, a vida nos ambientes de ensino-aprendizagem. Então, eu diria que as escolas precisam ser esse laboratório para a vivência da democracia, para o cultivo da solidariedade, da responsabilidade social, né? E como espaços capazes de reafirmar uma nova visão humanista da educação, eu diria em direção a um mundo, a um novo modelo de desenvolvimento diferente desse que nós estamos acostumados, né? E promover já essa mudança paradigmática para essas novas gerações, para que possam viver de maneira sustentável, que aprendam a pensar no todo, a construir novos modelos civilizatórios de convivência social e ambiental. E que essa civilização nos ajude, eu diria que é a civilização da religação,
que tem como base o amor, a solidariedade, né? Que é capaz de ajudar a mudar essa ética antropocêntrica, centrada no homem, no ser humano, na atuação, para uma ética ecocêntrica, centrada nas relações. A ecologia é a ciência das relações. Então, eu acho que é isso que vai resgatar. E nós temos que cultivar os saberes, os novos saberes, para uma nova cidadania planetária. E essa é a minha grande esperança, e caminhamos nessa direção. Obrigada. Querida, lindas palavras. Acho que conseguimos, nesse tempo que nos restou, tratar de temas maravilhosos. Eu queria só esses últimos minutinhos, né, para você se despedir do nosso público. E, com certeza, temos que marcar uma nova live para que a gente possa prosseguir tratando de temas tão ricos, tão complexos. Mas só para a gente se despedir, então, do nosso público hoje, que palavras você traria? Eu acho que nós, educadores, mais do que nunca, temos que resistir. Resistir hoje a todas as dificuldades que estão cada vez maiores, cada vez presentes. Mas nós podemos, sim, resistir e atuar a partir do metro quadrado que eu estou pisando. Eu preciso resistir, eu diria assim, com fé e esperança. Esperança no ser humano, essa esperança que o Paulo Freire, né, nos fala, que é uma esperança crítica, né? Não é essa espera, mas é a esperança no ser humano, numa transformação fundamental. E eu acho que é isso que nós temos que pensar nas crianças e construir um novo projeto civilizatório fundamental para a sobrevivência e mudança para todos nós. É a minha grande esperança, a minha fé e a minha resistência. Muito obrigado por todas essas lindas contribuições. E a palestra vai estar no YouTube em breve. Poderemos assistir várias vezes e beber dessa fonte maravilhosa. Muito obrigado, querida. Eu que agradeço. É um prazer, uma alegria. Estou à disposição sempre. Muito obrigada. Obrigado, querida.